Essa entidade, SEBAP, ela firmou contrato com o INSS em 2022. De terno e gravata bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente. Irmã do apóstolo Valdomiro Santiago dirige uma entidade que faturou mais de 200 milhões com a farra do INSS. SEBAP é uma das entidades que está sendo investigada pela Polícia Federal nos descontos indevidos dos aposentados do INSS. E tem como dirigente, como secretária-geral, a irmã do apóstolo Valdomiro, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouco da música cristã, porque para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você canta somente para Deus. Se você canta nas festinhas, se você canta nas igrejas, recebe palmas, cobra, ganha dinheiro com isso, você não está louvando a Deus. Você está louvando a si mesmo. Mas bora lá, porque esse assunto aqui é meio esquisito, né? Até tu, Brutus, quer dizer que as igrejas evangélicas, né? O povo de Deus pode fazer qualquer falcatrua que está tudo liberado. Aquele papo de nós entramos aqui porque tem muita roubalheira também já deu com o burro na água, né? Ou seja, se você é evangélico, o roubo é liberado, a falcatrua é liberada. Escuta aí e tire as suas conclusões. A nível de esclarecimento, essa entidade, SEBAP, ela firmou contrato com o INSS em 2022. Não, que isso? Não, não é possível isso. Não é possível isso. Vamos ver. O governo que entrou em 2018 não dizia ser ele contra a corrupção? Ou seria que ele é contra a corrupção que ele não está fazendo? Ele não é contra a corrupção, é contra a corrupção que não entra dinheiro no próprio bolso. Porque aqui ele permitiu a verdadeira farra do boi, ou seria farra do gado. Essa entidade, SEBAP, ela firmou contrato com o INSS em 2022. De terno e gravata bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente. Irmã do apóstolo Valdomiro Santiago dirige uma entidade que faturou mais de 200 milhões com a farra do INSS. SEBAP é o... Quanto? Não entendi. Quanto? Que faturou mais de 200 milhões com a farra do INSS. 220 milhões? Não acredito. O povo de Deus é um povo santo, que não rouba. Isso deve ser mentira, deve ser alguma coisa do comunismo, deve ser alguma coisa da esquerda, porque o povo de Deus não rouba, não. Será? SEBAP é uma das entidades que está sendo investigada pela Polícia Federal nos descontos indevidos dos aposentados do INSS. E tem como dirigente, como secretária-geral, a irmã do apóstolo Valdomiro, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu fico aqui imaginando como essa pessoa foi parar lá na Faria Lima, lá no centro nervoso das granas.
como essa pessoa foi parar ali? Ou será que eu estou imaginando, ela já era lá uma empresária muito bem sucedida e eu estou inventando aqui na minha cabeça? Ou tudo isso aí é depois da ascensão política do candidato que eles apoiavam? Será? Me custa acreditar, porque o candidato defendia a honestidade, Deus, pátria e família. Só não se sabe de quem e nem qual Deus exatamente. Uma mão nós temos quase certeza. Bora lá continuar isso aqui. A Sônia, ela aparece nos registros como secretária-geral do SEBAP. Secretária-geral do SEBAP. Sei lá o que significa SEBAP, mas é aquilo que eu já falei antes. Ela já era uma empresária, uma secretária bem-sucedida, ou essa ascensão se deve a um certo governos, ou seja, vocês me ajudam, que eu te ajudarei. É uma frase quase bíblica, né? Eu te ajudo, mas depois você, quando chegar lá, você me ajuda. E liberou geral a roubalheira. Porque o que tem de crente, de pastor envolvido nessa maracutaia, todos vocês vão ver. Todos vocês vão ver. Essa entidade. E, meu amiguinho, essa entidade faturou sozinha 202 milhões de reais de descontos das aposentadoras. É Deus ou não é? Essa entidade sozinha, dirigida pela irmã do apóstolo Valdomiro Santiago, arrecadou sozinho 220 milhões. É Deus ou não é? É a mão de Deus ou não é? Não, não é não. É a mão do roubo, do afano, é a mão da sacanagem, mas uma sacanagem em nome de Deus. Em nome de Deus pode tudo, inclusive roubar. Aposentadorias dos velhinhos brasileiros. É muita sujeira, né não? É sujeira que não acaba mais. Eu penso o seguinte, não adianta só devolver o dinheiro para os aposentados, não. Meus amigos, é ou não é a mão de Deus? É Deus ou não é? A nível de esclarecimento, essa entidade, SEBAP, ela firmou contrato com o INSS em 2022. Lembrando, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Bom, eu acredito que tudo isso aí é só coincidência, tá? Eu acredito que tudo isso aí é só coincidência. Não tem nada a ver com política, nada a ver com quem eles apoiavam. É somente a mão de Deus em favor deles. Mas eu me lembro do João Alves. Lembra? Quem lembra aí do João Alves? Aquele que tinha avião com torneiras de ouros, banheiro, o cara cagava em um banheiro de ouro. E quando ele foi interrogado em uma CPI, ele disse que ele ganhou 200 e poucas vezes na Mega Sena. E aí perguntaram para ele, mas como é que você ganha tanto na Mega Sena? Tá aí, você tá vendo?
Você, um cidadão comum, você é um cidadão comum que joga todos os dias na Mega Sena, tentando pegar pelo menos uns 2, 3 milhões, fica sabendo que o João Alves ganhava toda semana. Agora, a resposta dele, João Alves, é que foi demais. Ele, quando perguntaram para ele como é que você ganhou tanto na Mega Sena, ele disse: foi Deus. Aí você já sabe, né? Deus só atendia ele. Deus só atendia ele, João Alves. Então não adiantava você jogar, porque só a oração dele era ouvida. E mesmo quando ele não jogava na Mega Sena, Deus sentia falta dele. Caramba, cadê a pule do João Alves aqui? Anjo, vai lá procurar a pule lá. Miguel, procura a pule do João Alves. Deus, ele não jogou. Ah, não, mas ele vai ganhar mesmo sem jogar. O camarada ganhou mais de 200 vezes na Mega Sena. Essas igrejas evangélicas, elas ganham na Mega Sena todo dia. Na cara de todo mundo. Não, elas não jogam, não. Elas não jogam. Mas eles criaram um jeito de ganhar. Se associam a governos corruptos, mas o governo corrupto é justamente aquele que defende a honestidade. Essa máxima, ela não falha. É a máxima de novo. É a mesma máxima de novo. O sujeito que defende a santidade, a honestidade, o sujeito que é Deus em primeiro lugar, em segundo é a pátria, em terceiro é a família, é ele que vai ser pego em adultério, é ele que vai entregar a pátria para outros países, e é ele que vai participar das roubalheiras. A máxima nunca falha. A máxima nunca falha. Eu já disse aqui várias vezes, mas parece que ninguém presta atenção. O sujeito, eu não estou falando o Valdomiro, não. Eu estou falando isso aí no geral, tá? Não tem nada a ver com o Valdomiro que eu vou falar. Mas é um geralzão das igrejas aí. O sujeito canta mal pra caramba. Entendeu? Se ele dependesse da voz para ganhar dinheiro, se vendesse 1000 discos, 1000 CDs, eram muitos. O sujeito pega algumas partes da Bíblia, faz um livro lá contando, tipo assim, como alcançar uma bênção de Deus. Aí ele faz esse livro com esse nome, Como Alcançar uma Bênção de Deus de fulano e de Beltrano, e coloca para vender lá. Se você lê a Bíblia, você já vai saber como alcançar uma bênção de Deus. Mas o sujeito ganancioso por dinheiro e querer descobrir como ficar rico rapidinho, compra o livro do cidadão. Só que as igrejas evangélicas, elas arrumaram um jeito de burlar todo o sistema na maior cara de pau de todo mundo. O sujeito canta mal, mas ele pega aqueles CDzinhos dele lá que ele gravou, ele vai numa gravadora que pode até ser dele a gravadora, e manda queimar, digamos assim, manda queimar 1 milhão de CD. É CD pra caramba. É coisa de Zezé de Camargo e Luciano. 1 milhão. Aí ele pega aquele 1 milhão de CD, uns 100 mil ele coloca na livraria da igreja, porque essas igrejas, todas elas têm livraria. Ele coloca lá na livraria. Os outros, eles entregam para os obreiros na igreja. Os obreiros andam com aquelas sacolinhas cheias de CD e de livro. E no fim do culto, longe das câmeras, as câmeras já não estão ligadas mais, ele diz: se você
dá uma oferta de R$ 30, você vai ganhar o CD. Se você der uma oferta de R$ 100, você ganha um CD e um livro. E aí, os obreiros saem no meio do salão ali, entregando CDzinho e pegando seus 30. Só que ele pegou 1 milhão de CD. E ele botou o preço do CD a R$ 10. Então, 1 milhão a R$ 10, ele já coloca aquilo no bolso dele, como se tivesse vendido. Mas os CDs estão todos ali para ser distribuído como oferta nas igrejas. Os livros estão ali para ser ofertado como oferta nas igrejas. Por quê? Por mais que alguém comprasse um CD do sujeito ou um livro do sujeito, jamais ele teria aquele alcance. Então eles são dados como oferta na cara de todo mundo. Aí o sujeito aparece na televisão dizendo que eu vendi 1 milhão de CD. Vendeu nada. Vendeu nada. Então as pessoas, elas dão aquela oferta de 20, de 30, de 40, de 50 e ganham o CD. Mas só é eu falando aqui. Mas qualquer um que for nas igrejas, essas grandes aí, vai saber que eu estou falando é verdade. É só prestar atenção. Tem um até que toda a mídia falou isso aí, que fez um filme e todos os obreiros e os pastores tiveram que comprar ingresso. Assim fica fácil, né? Vai passar o filme do sujeito lá naquele cinema. Aí todos os obreiros e pastores, filhos de pastores, é obrigado a comprar o CD ou o ingresso para assistir o filme do cara. Aí o cara é show de bilheteria, arrecadou milhões. Será? Aí mais um pepino aí, né? Mais uma do meio evangélico, do meio gospel, né? Tá aí. Vamos ver o que acontece, né? Bom, eu tenho certeza, praticamente, que não vai acontecer nada. Até porque é Deus protegendo. Deus protege. Você rouba, você faz um monte de falcatrua, mas quando você é de Deus, está protegido por Deus. Agora, se você for de outra igreja, ou não for de nenhuma, você está pego porque você não tem Deus para te proteger. Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. O evangélico brasileiro, não é só o brasileiro, desculpa. O evangélico do mundo inteiro, ele é tudo, menos cristão. O evangélico brasileiro, ele é tudo, menos cristão. Porque se ele realmente fosse cristão, essas coisas e essas falcatruas não fazeria parte do contexto dele. Nem se ele fosse cristão, ele entenderia o que o apóstolo Paulo disse. Se ele fosse cristão, ele teria o livro de Romanos ali, totalmente na mente. Mas como não é, eu sou Jorge Luiz. Esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e aonde tiver internet. Senão não pega. Fiquem com Deus. E é que tudo isso aí tem a ver com Deus.